Cis. Bom dia a todos. Nós começamos hoje o terceiro dia da Semana de Sistemas de Informação. É o nosso último dia de palestras. Amanhã seguem os minicursos. Espero que vocês estejam gostando do evento. Minutinho só. Só estou tirando o som aqui para não ficar doida com outro computador. Hoje, voltando, né? Hoje a gente vai ter o pessoal do Instituto de Redução de Riscos e Desastres, do IRRD. Para quem não sabe, esse instituto, ele é da Rural, é uma parceria também com o LICA, com o Laboratório de Imunopatologia. Os professores Jones e Hernandes são os líderes desse instituto. Eles estão fazendo um trabalho belíssimo agora durante essa pandemia. E agora, durante a manhã, a gente vai conversar com parte dessa equipe, que é a equipe de frente, que está mantendo a plataforma no ar, que é responsável pela parte estatística, pelos modelos de previsibilidade, por manter tudo online e em tempo real. Eles estão fazendo assim, um trabalho incansável, trabalhando 24 horas por dia para poder trazer essas informações. A cobertura completa da Covid em Pernambuco, no Brasil e também no mundo. Nossa primeira palestrante agora é a Edneide Ramalho. Bom dia. Bom dia. Edneide, ela é da Rural, ela foi, né, da Rural, ainda está no nosso coração lá na Rural. Isso. A graduação dela foi em Física, depois ela fez mestrado e doutorado na Biometria, no Departamento de Estatística e Informática, e hoje ela está no Laboratório de Imunopatologia, fazendo pós-doutorado. Ela já passou um tempo também na Espanha, trabalhando com a modelagem de Chagas. Então, Edneide tem muita coisa interessante aqui para compartilhar com a gente. Edneide, agora com você. Tá certo. Obrigada pela oportunidade, Silvana. Obrigada a todos do BSI. Então, hoje eu venho trazer um pouco do que a gente vem fazendo lá no Instituto, tá certo? Vocês já conseguem ver minha tela? Perfeito. Então, como Silvana já me apresentou, né, atualmente eu sou pós-doc lá do LICA, do Laboratório de Imunopatologia, Keizo Asami, e eu vim apresentar um pouquinho do que a gente tem feito na parte de estatística lá no IRRD, para divulgar o que é que a gente está coletando de informação, de dados, em tempo real para o Covid-19. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui. Pronto. A primeira pergunta é de onde é que a gente coleta os dados, certo? Como a Silvana falou, a gente tem informações de mundo, Brasil e Pernambuco. Então, as informações do mundo, a gente coleta a partir do site da Johns Hopkins. Os dados do Brasil, tem um site muito bom de um pesquisador chamado Wesley Cota, da Universidade Federal de Viçosa. E ele tem esses dados via GitHub, a gente puxa todos eles via GitHub, para fazer o mapeamento para o Brasil. E para Pernambuco, a gente recebe diariamente os dados da Secretaria de Saúde de Pernambuco. E com isso a gente consegue ter informação geral. O primeiro passo, e eu acho que é o passo mais trabalhoso e o que demanda mais tempo no processamento, é a limpeza dos nossos dados. Então, a gente tem um time multidisciplinar, eu acho que um dos meus colegas devem falar sobre isso também, e esse time, junto, a gente programa tanto em Python quanto em R. Então, a parte inicial do processamento e da limpeza dos dados é feita em Python, com as bibliotecas do Pandas. Eu, particularmente, trabalho com R, e a gente usa algumas bibliotecas importantes para a limpeza de dados, que é o Dplyr, o tidyr, que é para organizar linhas e colunas, e o Luberdate, que auxilia a gente a trabalhar com datas e horas, por exemplo. Porque, às vezes, a data não vem num formato específico, e aí a gente tem que fazer essas transformações antes de processar os dados e fazer os nossos gráficos e os informes de maneira geral. Depois de todo esse trabalho de limpeza dos dados e organização, a gente começa a preparação dos gráficos.
E, particularmente no R, a gente usa a biblioteca do ggplot2 e o Plotly para fazer os gráficos, a gente costuma chamar ele de gráficos dinâmicos, que são aqueles gráficos que vocês podem ver depois no site, onde você coloca o mouse em cima e você consegue ver os valores e acompanhar os dados à medida que eles vão aparecendo. Primeiramente, a gente acompanha diariamente os casos confirmados e os óbitos. Eu não trouxe aqui todos os gráficos que a gente produz, cada parte do time produz uma parte dos gráficos. Então, por exemplo, tem os gráficos comparativos do mundo, os gráficos comparativos do Brasil e de Pernambuco. Então, eu trouxe aqui alguns gráficos para mostrar para vocês o que é que a gente divulga no nosso informe diário. Então, aqui a gente pode ver a evolução dos casos confirmados para o Brasil e dos óbitos, tá certo? Então, com os dados atualizados até ontem, a gente tinha 391.222 casos confirmados e mais de 24 mil mortes. E a gente usa os dois tipos de escala, né? Tanto a escala linear quanto a escala log, porque isso ajuda a suavizar os dados e a gente consegue enxergar a tendência de crescimento, tanto dos casos quanto dos óbitos. Outros dados que a gente também coleta diariamente são os dados dos testes realizados pela Genômica em parceria com o LICA. Então, nesse gráfico aqui, a gente pode ver, por exemplo, os testes realizados, né, o total de testes realizados no LICA, quantos deram positivo, quantos estão pendentes. Atualmente, a gente não tem nenhum teste pendente. Quantos deram negativo e quantos deram inconclusivo. Na escala de cor, a gente pode ver aqui a quantidade de testes, né? Então, vai do amarelo a um azul a um lilás escuro. Então, quanto mais escuro, maior a quantidade de testes realizados naquele dia e que foram positivos, negativos e etc. Para Pernambuco, a gente continua vendo uma tendência crescente dos casos de Covid, né? Então, com os dados atualizados até ontem, é importante destacar também o seguinte: quando a gente recebe esses dados e a gente tem número de novos casos, por exemplo, ou número de mortes, isso não significa que as mortes vieram ou que ocorreram de um dia para o outro. Às vezes demora um pouco para essa informação ela ser confirmada, para saber se de fato os óbitos foram por conta da Covid ou não, e os casos também. Então, por exemplo, ocorreu um dia onde a gente teve 2.000 casos de Covid confirmados, mas não significa que isso ocorreu de um dia para o outro. Então, o processamento ele é feito, e isso às vezes leva algum tempo até contabilizar e confirmar aqueles dados e aqueles óbitos. Então, aqui em Pernambuco, a gente também observa esse índice de crescimento, né? Estamos com quase 30 mil casos confirmados em Pernambuco e quase 2.500 mortes, os dados atualizados até ontem. Outro gráfico interessante e importante também de ser divulgado é o número de novos casos, né? Além dos casos acumulados, como a gente viu anteriormente, a gente tem o número de novos casos, no gráfico aqui à esquerda, em amarelo, e a gente tem o número de novos óbitos. Então, a gente pode ver que esses valores seguem uma tendência crescente, mas tem dias que eu tenho mais observações que outros dias. Então, aqui, no dia 17 de maio, por exemplo, foi aquele dia onde a gente atingiu o recorde de número de novos casos de Covid em Pernambuco. Mas isso não significa, novamente, que esses 2.700 casos, 2.200 e um pouquinho, aconteceram de um dia para o outro. Então, a gente vê essa variação no número de novos casos, e a gente vê que a gente ainda está numa crescente de número de casos e óbitos para Pernambuco. Então, a gente computa isso diariamente e gera isso nos nossos informes. Outra coisa também importante, focando agora somente em Pernambuco, a partir de acho que foi final de abril para o comecinho de maio, a Secretaria de Saúde, o Ministério da Saúde, de uma maneira geral, dividiu os casos de Covid em dois perfis, o perfil leve e o perfil grave, que eles chamam de SRAG. E aí a gente começa também a reportar esses dados nos nossos informes. Então, eu trago aqui para vocês já dados atualizados.
Hoje é dia 28, mas vocês podem visualizar que aqui esses dados são até o dia 26/5. Por quê? Quando os dados são fechados, do dia 26, eles são enviados no dia 27. Então, por isso existe esse delay na computação dos dados, certo? Então, existe um pequeno delay. Por isso que a gente vai ver lá na frente que os efeitos do lockdown só podem ser observados mais para frente. Então, aqui, por exemplo, vocês podem visualizar a faixa etária dos casos confirmados graves em Pernambuco. A gente vê que pessoas com idade menor, né, entre 0 e 19 anos, ocorrem com maior frequência, e isso vai aumentando a partir da idade. Então, a gente vê um gráfico de barra aqui com as idades dos casos confirmados, né? E as idades, em média, as pessoas que contraíram Covid grave aqui em Pernambuco têm, em média, 53 anos. Aqui a gente também divulga toda a estatística descritiva, e ela vai variando no decorrer dos dias, e vai sendo atualizada. E até o momento, a gente tem 16.833 casos leves do Covid em Pernambuco. E a gente nota também um padrão bem parecido em relação às idades das pessoas que contraíram Covid. E a gente também faz toda a estatística descritiva em relação a sexo, quantos estão internados, quais foram os números de casos a partir das datas do início dos sintomas, e etc. Então, tudo isso é divulgado diariamente nos nossos informes. Aqui a gente vê também em relação aos óbitos ocorridos com os casos graves da Covid-19. E, de fato, né, os mais idosos, os mais velhos, acabam tendo uma porcentagem maior de óbito. Isso é um padrão visto internacionalmente já, né? Mas a gente vê que, sim, ocorrem óbitos em pessoas mais jovens. Então, atualmente, a taxa de letalidade em Pernambuco é de 8,25%. É uma taxa de letalidade extremamente alta, mas ela pode ser explicada, por exemplo, pela quantidade de testes. Se testássemos mais, teríamos uma maior informação de quantos infectados realmente existem, porque a gente sabe, isso não é particularidade de Pernambuco nem do Brasil, que existe muita subnotificação nos dados, mas com esse tipo de informação que a gente trabalha e a gente reporta o que os dados nos dizem, né? E agora eu vou falar um pouquinho dos modelos de projeção que a gente utiliza. Basicamente, a gente trabalha, o time da estatística também tem um time da matemática que faz a curvatura de Rich, que Danilo vai falar logo na sequência. Por nossa parte, a gente faz as projeções via modelos compartimentais, que são modelos muito utilizados na epidemiologia, e em parceria com a Universidade Politécnica da Catalunha, a gente também utiliza um modelo chamado de modelo de Gompertz. Por que a gente usa esses tipos de modelo? Eu vou mostrar alguns exemplos de gráficos aqui para vocês. Aqui a gente tem o total de casos acumulados para a China, Espanha e Itália, que são países que já vêm com a doença há certo tempo, né? Então, a gente pode ver um padrão mais específico do que aqui no Brasil, que a gente ainda está na fase do crescimento exponencial. Então, notem que as curvas, elas começam a crescer de maneira exponencial e depois elas começam a ficar constantes quando o número de novos casos se estaciona. Então, a gente vê o mesmo padrão em todas essas curvas, tá certo? Então, existe um modelo matemático, a gente pode modelar esse tipo de curva por equação logística ou modelo de Gompertz, certo? Então, esse padrão aqui vai chegar aqui no Brasil também, mas a gente ainda não está nesse nível de chegar na estabilização do número de novos casos. Então, o que é o modelo de Gompertz? Ele é descrito por essa equação, tá? Que, a princípio, apresenta um crescimento exponencial e ela vai desacelerando no decorrer do tempo. O NT seria o número de casos no dia T, se a gente quiser medir, por exemplo, o número de casos hoje, a gente vai depender dos casos que a gente tinha ontem. Esse parâmetro aqui, o A, ele representa a taxa pela qual o vírus começa a se reduzir, certo? Seria uma taxa de desaceleração do vírus. Então, quanto maior a desaceleração, mais rápido se chega naquele nível da curva
estacionário. E o K seria o número esperado de casos ao final da epidemia, ou seja, seria o tamanho epidêmico no final da epidemia aqui. Então, o que é que a gente gera com esse modelo de Compertz via UPC, nessa parceria com a Universidade Politécnica da Catalunha? Eles mandaram primeiro o algoritmo, os códigos para a gente em MATLAB, então em parceria com um outro colega que também está ajudando a gente no IRD, a Alisson. A gente traduziu esse código de MATLAB para Python e R para a gente gerar isso diariamente. Então, notem o seguinte, ó, a gente ainda está no crescimento exponencial dos casos em Pernambuco. Essa linha vermelha pontilhada atrás seriam as projeções futuras, certo? Note que se eu projeto, aqui a gente tem uma projeção para 4 dias à frente. Se eu projeto para muitos dias, essa barra de erro aqui, ela aumenta muito. Então, por isso que não é possível fazer projeções muito largas para a Covid-19. Aqui também a gente mostra como seriam as projeções de novos casos. Em vermelho a gente vê os novos casos. E notem o padrão que a gente observa, né? Isso não cresce de maneira única, né? Então, tem dias que eu tenho menos casos que o dia anterior, mas a tendência, a gente pode ver que é uma tendência crescente. Outros gráficos que a gente gera também, usando o modelo de Compertz, são projeções para os parâmetros das curvas. Por quê? Os parâmetros da curva de Compertz vai dizer a gente como a epidemia está se comportando. Então, por exemplo, a gente tem aqui a projeção para a taxa de crescimento, né? Ou a taxa de desaceleração. E a gente vê que, à medida que a gente projeta para frente, a gente tem erros associados muito grandes. Por isso que, cada dia, a cada nova informação, a gente gera, de novo, todos esses gráficos. E aqui a gente tem um número final de casos, tá certo? Para o Brasil, que está passando atualmente da casa de 1 milhão de casos, tá? Isso não significa que a gente vai ter mais de 1 milhão de casos, mas, à medida que a gente for recebendo dados, a gente vai fazendo essas projeções. E aqui, como está se comportando a taxa de letalidade no Brasil, certo? A taxa de letalidade do Brasil está um pouco acima de 6%. A gente sabe que essa taxa é um pouco maior do que a gente tem visto de maneira mundial, mas a justificativa para isso seria o número de testes, de fato. Como a gente testa pouco, acaba que a nossa taxa de letalidade aumenta muito. Então, aqui eu trago os mesmos gráficos de projeções, só que para Pernambuco, tá certo? Então, quanto mais para frente eu projeto, mais erro eu tenho associado. Então, aqui são os mesmos gráficos, só que para Pernambuco, tá certo? E Pernambuco, como a gente viu, está com a taxa de letalidade maior que 8%. E um gráfico bastante interessante que a gente faz também, junto com a Universidade Politécnica da Catalunha, é o diagrama de risco. Me avisem se eu estiver estourando tempo, tá? Mas para entender o diagrama de risco, é importante a gente falar um pouco do R0, do RT e da taxa de ataque. O R0, eu acho que está todo mundo acompanhando, né? Tanto nas notícias em geral, quanto na televisão. O R0 é o seguinte, quantas pessoas uma pessoa infectada consegue infectar, certo? Para a Covid-19, esse R0 está em torno de 2 a 2,5. Então, uma pessoa infectada infecta 2,5 pessoas, certo? Então, por isso que é tão importante as medidas de distanciamento social e o lockdown que a gente vem fazendo aqui em Pernambuco. Já o RT, que a gente chama de número reprodutivo efetivo, tem essa mesma definição, só que a gente não considera que a população está totalmente suscetível, certo? O RT é importante para medir a efetividade de medidas de controle, como o lockdown, por exemplo. Se a gente consegue diminuir o RT, significa que a gente está conseguindo controlar a epidemia. Outro conceito importante para entender os gráficos de risco é a taxa de ataque, que é o número de novos casos, durante um certo intervalo, dividido pela população. Então, com essas informações, a gente constrói diagramas como esse aqui. Ó. Então, o que é que esse diagrama representa? Aqui é a média do RT, ou seja, é a média do número reprodutivo efetivo nos últimos 7 dias. E no eixo horizontal, a gente tem a taxa de ataque. A gente vê que o Brasil não está numa situação boa. O que é que a gente espera? A gente espera que esse pontinho aqui venha para essa zona verde.
essa zona verde significa zona de segurança. E a partir dessas medidas, muitos países, eles começam a relaxar um pouco as medidas de lockdown, por exemplo. Para Pernambuco, a gente começa a cair um pouco a estimativa do RT, a gente está vendo aqui que o ponto para dia 27/5 está menor que 1, mas a gente segue com a taxa de ataque muito alta, por isso que Pernambuco ainda está nessa zona vermelha. E só para fazer um comparativo, eu trago aqui o diagrama de risco para países que já passaram dessa fase da epidemia e já estão na zona verde, que é o caso da Espanha, Itália e a Coreia do Sul. Né? A gente vê que esse gráfico faz uma trajetória, cada um tem sua trajetória específica, mas a Espanha, ela está aqui, ela está com um RT acima de 1 ainda, mas ela está na zona verde, ou seja, a taxa de ataque diminuiu bastante. Então, é nessa zona que o Brasil deveria chegar para a gente começar a relaxar as medidas de controle. E um outro modelo que a gente usa também é o modelo compartimental, tá? Onde a gente divide a população em compartimentos. Esse aqui é o modelo mais simples, que é o modelo onde a gente divide a população em suscetível, infectado e removido, ou recuperado. E esse modelo é descrito por um sistema de equações lineares, ou por um sistema de equações diferenciais, perdão. E esse sistema, ele é resolvido numericamente, através de algum software, no caso a gente usa o R, com a biblioteca Dsolve, e a gente consegue fazer gráficos, a qualidade não ficou muito boa desse gráfico, mas a gente consegue fazer projeções, tá certo? Para saber, por exemplo, quando é que vai ser o pico. Mas, de novo, é importante destacar aqui, a cada novo dado, o pico muda. Então, a gente vê que isso acontece em todos os modelos internacionalmente conhecidos, porque a gente não pode prever quando vai ser o pico. A gente faz as projeções, mas a cada nova informação, esse pico pode mudar, tá certo? Então, a gente não pode acreditar 100% nele, porque existe um erro muito grande associado. Eu trago esse zoom da curva aqui, porque é o seguinte, a gente está vendo em verde aqui os novos casos para Pernambuco, e em azul seria a curva ajustada. Veja quanto ruído existe nos dados. Então, logicamente, que também vai existir um erro muito grande associado às projeções que a gente faça com os modelos compartimentais. Então, com os dados até ontem, né, simulando mais para frente, a gente conseguiria ver que, com os dados até ontem, o pico seria por volta de agosto, certo? A gente pode acreditar que o pico vai ser, de fato, em agosto? Isso depende de vários fatores, principalmente do comportamento das pessoas. E aí, a gente traz esse outro gráfico aqui, que mostra o efeito do distanciamento social, por exemplo. Então, note que na curva verde, eu tenho uma situação sem nenhum controle. Eu tenho um pico muito alto, ou seja, o número de pessoas infectadas pela doença é muito alto, mas a epidemia, teoricamente, acabaria mais rápido. Em contrapartida, tendo pico muito alto, a gente colapsa o sistema de saúde, né? Que não tem condições de atender todas essas pessoas ao mesmo tempo. Então, com as medidas de controle e distanciamento social, por exemplo, a gente faz o famoso achatamento da curva de novos casos, certo? Então, por isso, a importância de se manter o distanciamento social e fazer com que o sistema de saúde não colapse. Então, esses modelos compartimentais ajudam a gente a ter esse tipo de sentimento e de visualização do que pode ou não acontecer. Então, ele ajuda a gente a simular cenários e ajuda na tomada de decisão também. Baseado nesses modelos compartimentais, a gente também criou no site do IRD, eu convido vocês depois a olharem lá e brincarem um pouco, a gente criou uma calculadora epidêmica, onde a gente simula situações diferentes, tá certo? Essa calculadora epidêmica, ela foi criada no R, usando o Shine, e vocês podem visualizar, acho que está todo mundo visualizando minha tela aqui, né? Deixa eu só atualizar. Vocês podem ir lá no site do IRD e mexer nos parâmetros. Então, cada parâmetro que você atualiza, a curva epidêmica também atualiza. Esse modelo é um pouco mais complexo do que o visto anteriormente, o CIR. Esse é um modelo que a gente chama ele de SEIR,
onde a gente tem uma parte dos indivíduos que passam por um período de incubação, que é aquele período que você não apresenta sintomas, mas mesmo assim pode contaminar. Então, aqui, ó, você pode mexer nos parâmetros de tamanho da população, o número inicial de infectados, o número reprodutivo básico, né? A gente pode mexer nele também, pode fazer com que ele seja muito alto ou muito baixo. Aqui a gente tem o tempo da simulação e a gente tem a redução percentual na transmissão. Essa redução percentual na transmissão é justamente as medidas de controle, distanciamento social. Aqui a gente tem o tempo em que o paciente é infeccioso, o período de incubação e etc. Então, você nota que à medida que você mexe nos parâmetros, você muda a curva. E aqui você pode marcar ou desmarcar os seus compartimentos para ver um só. Então, por exemplo, esse seriam as pessoas expostas. E aqui a gente pode selecionar somente os infectados. Essa seria a curva de infectado, se os parâmetros fossem esses que a gente selecionou, certo? Abaixo vocês também podem ver a dinâmica clínica. Vocês podem ver, por exemplo, quantas pessoas seriam hospitalizadas se esse cenário tivesse acontecendo. Tá? Eu convido vocês depois a entrarem no site, e aqui a gente tem a descrição também do modelo, para quem estiver interessado. Veja que são equações um pouco mais complexas do que as vistas pelo modelo C. Bem, pessoal, eu espero não ter estourado muito tempo, e aqui eu queria agradecer a alguns parceiros que vêm trabalhando com o IRRD, e, se puder, fique em casa, certo? Obrigada, e se tiverem perguntas, fiquem à vontade. Edneide, muito obrigada aí pela sua excelente explicação, você tem uma didática perfeita. Todo mundo Obrigada, professora. Acredito que as pessoas conseguiram esclarecer bastante das dúvidas que tinham com esses modelos de projeção. Eu vou fazer algumas perguntas que colocaram aqui no site durante a sua apresentação, certo? A gente tem uma pergunta de Edson. Ele quer saber se é possível sabermos quanto tempo vai durar a epidemia. Como eu falei, né? A gente pode projetar, mas com certeza a gente não consegue saber quanto tempo vai durar. Porque a cada novo dado que entra, ele mexe completamente com o modelo. Então, ele altera pico, ele altera o final da epidemia. E outra coisa importante a destacar aqui é o seguinte, às vezes é importante não divulgar tantas informações assim, porque pode ser que a população veja, tá tudo bem, a epidemia está acabando, e relaxam as medidas de higienização, as medidas de isolamento, e voltam a sair. Isso pode fazer com que a gente tenha um novo, a gente chama de brote, né? Um novo brote epidêmico. Então, aquela curva que estava caindo pode voltar a subir de novo. Com certeza, a gente está vendo isso todo dia, a irresponsabilidade das pessoas dizendo que a epidemia já está terminando, e com isso as pessoas saem para a rua e continuam vivendo a vida como se fosse normal, né? Por isso que é tão importante a gente trazer um pouco da ciência para tentar conscientizar nessas pessoas. Com certeza, muito importante. Temos aqui também uma pergunta de Glauco, nosso professor. Ele quer saber se é possível estimar uma taxa de letalidade mais confiável a partir de uma estimativa da taxa de subnotificação. Sim, a gente pode fazer isso. Alguns estudos indicam que a taxa de subnotificação chega a ser de 7 a 10, se eu não me engano, de 7 a 10 casos a mais. Mas isso depende muito da localidade, certo? Então, a gente teria que fazer um levantamento dos dados que a gente tem, inserir neles essa incerteza, né? Por exemplo, se a gente... Um exemplo, se a gente tem 10 casos e a gente sabe que isso tem uma taxa de subnotificação associada, então, na realidade, a gente poderia ter de 7 a 10 vezes a mais esse número de casos. Então, a gente poderia ter 70 ou 100 casos. Então, a gente precisa fazer esse estudo. É uma boa pergunta, Glauco, e até uma sugestão para eu jogar para o time aí, para a gente trabalhar com taxas de letalidade possíveis. A gente não consegue dar uma taxa de letalidade real, mas a gente pode dar faixas, né? Então, a taxa de letalidade é 8,25, variando de tanto a tanto. Obrigada, Glauco. Mais uma tarefa para a gente fazer, né? É bom, Glauco, porque
as perguntas são feitas e, rapidamente, essas respostas já estão lá no site do IRRD. Esse time é muito bom e muito ágil. Mais uma pergunta aqui, Edneide. Por que esses modelos erram e erram tanto dos melhores cientistas do mundo para fazer essas projeções? Tem até um vídeo muito bom que Jones tem compartilhado durante as palestras dele. Eu esqueci de baixar, mas é porque é o seguinte, esses modelos, principalmente o modelo CIR que eu mostrei, é um modelo determinístico, certo? E a gente sabe que a epidemia ela tem muita incerteza associada. Primeiro, porque a gente não conhece o histórico ainda da Covid-19. Então, é tudo novo, a gente não sabe como se comporta a epidemia. E a biologia, a epidemiologia, de maneira geral, é uma ciência complexa. A gente tem um modelo complexo associado. Então, modelos simples como esses não conseguem responder todas as perguntas e não conseguem projetar de maneira específica. A gente consegue projetar cenários. E, além disso, o que eu ia dizer mais? Não, mas é isso. É um sistema complexo. E, além disso, por exemplo, esse modelo não consegue captar o comportamento das pessoas. Por exemplo, eu não consigo captar quem está saindo, quem não está respeitando a epidemia. Então, eu projeto pensando que aquele parâmetro ele vai se manter constante durante toda a epidemia. Mas tem vários parâmetros, como a taxa de contato, por exemplo, que vai ser modificada dependendo do comportamento das pessoas. Então, o modelo, por mais complexo que ele seja, por mais variáveis que eu consiga inserir nele, ele não vai ter essa nuance de medir toda essa complexidade. Por exemplo, o comportamento das pessoas. Com certeza. Vamos lá para mais uma pergunta. Com esses dados, as medidas de lockdown deveriam ser prolongadas? Boa pergunta, uma pergunta extremamente importante. Como eu falei, existe um delay nos dados. Então, a gente só vai conseguir ver a efetividade do lockdown lá para a segunda semana de junho. O lockdown termina agora dia 31, né? E aí, a gente precisa desse tempo para ver se ele fez ou não efeito. A gente também está fazendo acompanhamento das 5 cidades que estão no lockdown. Não deu tempo de trazer informação delas, mas diariamente a gente tem atualizado os diagramas de risco, número de casos, número de novos casos, para cada uma dessas cidades, para ver como está se comportando a curva. Então, para a semana, a gente já pode ter alguma ideia desse acho que segunda semana de junho. A gente coloca essa margem aí de 2 semanas para tentar capturar a informação dos dados. Excelente. Vamos aqui ver mais algumas perguntas. Existe algum tipo de análise dos dados de óbitos dos cartórios? A gente não está atualmente fazendo nenhum levantamento de óbitos dos cartórios, mas essa é uma boa sugestão também, uma sugestão extremamente importante de coleta de dados de certidão de óbito, até para a gente comparar com os dados que estão sendo divulgados, né? Ótima sugestão. Anotem aí, time. Mais uma tarefa. Mais uma tarefa para vocês. Edneide, e vocês têm uma parceria com a Secretaria de Saúde e as autoridades, vocês estão informando os dados dessa plataforma, né? Eu queria que você comentasse um pouco. Exatamente. A gente tem uma parceria com a Secretaria de Saúde do Estado, então, todo dia, a Ilusca, agradecer a Ilusca, não sei se ela está vendo, mas agradeço mesmo assim, ela nos envia os dados diários de Pernambuco. Então, é um trabalho gigantesco. A gente vê gráficos simples aqui, né? Mas o trabalho por trás para limpar e organizar esses dados é gigantesco. Isso parte desde lá do pessoal que coleta os dados da secretaria. Então, ela envia para a gente processa os dados e transforma isso em informação e manda para eles. Então, às vezes, o secretário de saúde ou qualquer outra pessoa que trabalha dentro da secretaria tem algumas dúvidas ou algumas demandas e enviam para a gente, por exemplo, para fazer o lockdown. Por que essas 5 cidades foram escolhidas? Porque elas apresentavam um maior índice de aumento do número de casos. Então, a gente tem essa parceria via Jones também, né? Jones tem contatos fortes, espalhados, mas isso se transforma numa parceria muito boa para trocar informação. Eles têm essa confiança de enviar os dados para a gente, porque
porque esses dados não são totalmente públicos, e a gente processa isso e devolve para eles em informação. Eu acho que isso é muito importante, né, tanto para o IRD, de estar fazendo esse trabalho de auxílio à tomada de decisão, quanto para a gente manter essa transparência, né, nos dados de Pernambuco. Excelente. Por isso, essa premiação aí, se a gente olhar as taxas de Pernambuco em transparência, nós estamos lá na frente de todo mundo, né? Eu espero que essas taxas elas sejam refletidas no comportamento das pessoas e na redução também dos casos aqui em Pernambuco. Vamos torcer por isso. Vamos torcer, sim. Edneide, muito, muito obrigada. Obrigada a você, Silvana. Essa palestra, eu sei que vocês estão nessa agonia e você conseguiu tirar esse tempo para contar um pouco para a gente, compartilhar essa experiência. Tá muito certo, obrigada. Sempre à disposição. Obrigada. Obrigada.